Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 25 da jornada Leia a Bíblia Inteira em um ano comigo. E hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 23, 24 e 25. Já quero pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, dá o seu like e compartilha com alguém para lembrar ela de ler a Bíblia, hein? Vamos então começar a nossa leitura. Êxodo capítulo 23 vai dizer assim: Não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer o mal e num processo não deponha contra a maioria para torcer a justiça. Não seja parcial, nem mesmo com o pobre, nas suas demandas. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento de seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo de sua carga o jumento daquele que odeia você, não abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Não perverta o direito do pobre que vem até você com a sua causa. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. Durante 6 anos, você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. 6 dias você fará o seu trabalho, mas no 7º dia descanse, para que descanse também o seu boi e o seu jumento, e para que o filho de sua escrava e o estrangeiro se revigorem. Deem atenção a tudo o que eu tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. 3 vezes no ano celebrem uma festa para mim. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado no mês de Abib, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Celebre a festa de ceifa dos primeiros frutos de seu trabalho, do que você semeia no campo, e a festa da colheita no final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano todo homem deve comparecer diante do Senhor Deus. Não ofereçam sangue do seu sacrifício com pão fermentado, nem deixem que a gordura da minha festa fique durante a noite até a manhã seguinte. Tragam as primícias dos frutos de sua terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite de sua própria mãe. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o seu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês, porque o meu anjo irá diante de vocês. E os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês.
Tirarei as enfermidades no meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus, os heteus de diante de vocês. Não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Porei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei nas suas mãos os moradores da terra, para que vocês os expulsem de diante de vocês. Não façam nenhuma aliança com eles, nem com os deuses deles. Eles não habitarão na sua terra, para que não façam com que vocês pequem contra mim. Se adorarem os deuses deles, isso será uma cilada para vocês. Capítulo 24. Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab, Abiú e 7 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu em uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor o holocausto e os sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo. Eles disseram: tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu de sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Uau! Que experiência incrível, né? Bizarro. Então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a você tábuas de pedra, a lei, os mandamentos que escrevi para que você ensine o povo. Moisés se aprontou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Ele disse aos anciãos: esperem aqui até que eu volte para junto de vocês. Eis que Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu durante 6 dias. No 7º dia, no meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Uau, quanto tempo, hein? E agora, para finalizar o capítulo 25. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, de todo homem cujo coração mover para isso.
dele vocês receberão a minha oferta. Essa é a oferta que dele vocês receberão ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingido de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar a vocês como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Revista a arca de ouro puro. Coloque esse revestimento por dentro e por fora e ponha um remate de ouro ao redor da arca. Mande fundir 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas um lado delas e 2 argolas do outro lado. Faça também cabos grossos de madeira de acácia e revista-os de ouro. Passe o cabo pelas argolas nos lados da arca para que ela possa ser carregada por meio deles. Os cabos ficarão na argola da arca e não serão tirados dela. E você porá à arca o testemunho que eu lhe darei. Faça também um propiciatório de ouro puro de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça com que os querubins nas suas 2 extremidades de modo que formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles então estão em frente um ao outro, olhando para o propiciatório. Ponha o propiciatório em cima da arca e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você e de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que está sobre a arca dos testemunhos, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Faça também uma mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 88 centímetros, e largura de 44 e altura de 66. Faça um revestimento de ouro puro e ponha um arremate de ouro ao redor. Faça também uma borda ao redor da largura de 4 dedos. E ponha um arremate de ouro ao redor do bordão, da borda. Faça também 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos que estão nos 4 pés da mesa. As argolas devem estar perto da borda com os lugares para os cabos, para que se possa carregar a mesa. Façam esses cabos de madeira de acácia, revista-os de ouro, para que a mesa possa ser carregada por meio deles. Faça também os seus pratos, os seus recipientes para incenso, e as suas jarras e suas taças que serão oferecidas às libações. Faça tudo isso de ouro puro. Ponha sobre a mesa os pães da propiciação diante de mim perpetuamente. Faça também um candelabro de ouro puro. De ouro batido deverá ser feito esse candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos lados do candelabro.
3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices, com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sob 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formarão uma só peça com o mesmo. Tudo será uma só peça, obra batida de ouro puro. Faça também as 7 lâmpadas de candelabro, as quais se acenderão para iluminar o espaço diante dele. As suas tesouras de cortar pavio e os seus apagadores serão de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fará o candelabro com todos esses utensílios. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Amém? Que detalhista, né? Deus é realmente um cara detalhista. Disse por tintim que ele queria. E é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando até aqui. Quero que você comente aí o que você achou mais interessante aqui desses mandamentos, dessas regras aí, essa lei se instaurando aqui, Deus aplicando aqui algumas ordens. E aí, o que você achou mais interessante? Me conta aqui nos comentários. E um beijo da Sá e até amanhã!